Bom dia, amados irmãos e irmãs, a paz de Cristo. Vamos pedir a graça ao Espírito Santo para que Ele venha nos ajudar a ter a clareza de entender o que Deus quer falar. Deus quer nos falar todos os dias. E a forma que o Senhor tem a nos falar é a palavra de Deus, a sua palavra. É essa que nos sustenta, nos alimenta. Então que o Espírito Santo nos preencha de toda a sabedoria para entender a voz do Senhor. E neste dia do Aprendendo com a Palavra, a leitura que vamos meditar, meus irmãos, está no Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos do 7 ao 12. Jesus retirou-se com seus discípulos para o mar e seguiu uma grande multidão, vindo da Galiléia e da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do além do Jordão, e dos arredores de Tiro e de Sidônia. Veio a ele uma grande multidão ao ouvir o que ele fazia. Ele ordenou aos seus discípulos que lhe aprontassem uma barca para que a multidão não o comprimisse. Curou muitos, de modo que todos os que padeciam de algum mal se jogavam-se a ele para o tocar. Quando os espíritos imundos o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: Tu és o Filho de Deus. E eles o proibiam severamente que o dessem a conhecer. Palavra da salvação. Meus irmãos, aquela multidão seguia o Senhor. O povo seguia Jesus. Estamos seguindo a Jesus? Essa é a pergunta que vamos fazer para nós mesmos. Aquele povo começaram a seguir a Jesus para ver o que ele poderia fazer, o que ele fazia. E nós? Nós somos da onde? Eu preciso seguir ao Senhor. Esse é o primeiro entendimento que eu preciso compreender nesse dia. Eu tenho seguido ao Senhor. Você tem seguido ao Senhor, meus irmãos? Ou você, da onde você está, se encontra no leito da morte? Quando eu falo no leito da morte, não é porque é aquela pessoa que está vivendo por viver sem um sentido. E o nosso sentido é o Senhor. Será que você não está vivendo uma vida pacata, uma vida sem ânimo, uma vida sem luz, uma vida sem Cristo? A primeira coisa que precisamos entender é que nós precisamos seguir ao Senhor. O outro ponto é: o povo jogava-se sobre ele. E essa é a chave. Nós precisamos jogar-se nos braços do Senhor. Aquele povo seguia, reconhecia ali Deus e se jogava-se nos braços do Senhor. Se jogava-se em direção ao Senhor. Por quê? Porque se não se jogar no braço do Senhor, de nada adianta. Mas precisamos se jogar sem medo, sem receio, tendo a consciência de quem é o Senhor. E sabemos que se nós se jogarmos, o Senhor não vai deixar, eu não vou cair. Então, igual aquela criança que ainda não anda, tá começando a engatear, e o pai ou a mãe diz assim: venha, venha, ela vai, sem medo de cair. Nós devemos ser igual a essa criança, se jogar aos braços do Senhor. Nós temos se jogados aos braços do Senhor. É necessário se jogar. É necessário. Temos essa necessidade. E aí a gente percebe que até os espíritos maus, eles se prostravam aos pés do Senhor. Porque aonde o Senhor está,
o inimigo não tem poder. O inimigo não pode fazer nada. Aonde o Senhor está. Temos levado o Senhor para a nossa vida por inteiro, para a nossa casa, para todos os ambientes que nós nos colocamos. Olha o que a palavra diz. Os espíritos maus, eles reconheciam o Senhor, se prostravam aos seus pés e gritavam: Tu és o Filho de Deus. Meus irmãos, sinal que temos que seguir ao Senhor, se colocar nos braços dele e não sair mais de perto. Estar sobre sobre a direção constantemente, sobre o senhorio desse Senhor que os espíritos maus, até os espíritos maus os reconhecem. Então precisamos verdadeiramente não sair de perto do Senhor, porque aqueles que estão perto do Senhor, esse Senhor não deixa nada o atingir, porque Ele é Deus, porque o Senhor vem ao nosso socorro. É o Senhor que sabe das nossas limitações, das nossas fraquezas e não permite que nenhum mal aconteça conosco. Meus irmãos, faça a sua oração. Reconheça o que hoje você está sendo essa pessoa que está seguindo ao Senhor, que está se jogando nos braços do Senhor, porque a minha oração é essa. Que eu não possa desanimar ao seguir o Senhor. Que eu precise se jogar nos braços do Senhor sempre, constantemente, sem cessar. E que eu entenda cada vez mais que aonde Jesus está, o inimigo não tem poder. Meus irmãos, que o Senhor possa nos dar um santo dia, um abençoado dia. Faça a sua oração segundo essa palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.